Nós vamos estar orando pelas nossas crianças, em nome de Jesus. Está orando pelas nossas crianças, orando pela vida do pastor Eliseu. Quanta criança bonita aí, ó. Senhor, nós pedimos a tua bênção sobre as crianças, Pai, da tua igreja. A tua palavra nos diz que das tais é o teu reino. Esteja abençoando poderosamente este momento de ministração. Abençoa a vida dos professores que têm a responsabilidade, a incumbência de ministrar o coração deles. Te peço a tua bênção no nome do teu filho Jesus. Amém. Apresento também a vida do pastor Eliseu. Continua usando o teu filho, Pai, usando ele como instrumento, Senhor, como porta-voz da tua palavra nesta noite. Senhor, que nós possamos sair daqui nesta noite dizendo: verdadeiramente o Senhor falou comigo. É no nome de Jesus que eu oro e eu agradeço. Amém, Senhor. Paz do Senhor para todos. Quem está feliz com Jesus? Tá. Eu, antes de qualquer coisa, eu gostaria de externar um encerramento a algumas pessoas. A minha gratidão a toda a comunidade Guerreiro do Rei, a cada um de vocês que me tratam e tratam a minha esposa e minha filha com tanta estima, tanto carinho. Pastor Disseu, obrigado por tudo, pela recepção. A pastora Rosimeire. E a minha noite ficou mais feliz porque eu vi o Judá. Viu, Judá, meu amigo, gosto muito dele, ele sabe disso. A Rebeca. E a todos vocês, continuem trabalhando, cooperando, ajudando, fazendo o ID de Jesus Cristo. Como eu disse, pastor não gera ovelha, que gera ovelha é ovelha. Então, os pastores estão aqui para administrar aquilo que vocês produzirem. E pode ter certeza que eles não vão deixar nenhum de vocês atolado. Tá bom? Quando pode dizer amém? Amém. Tome seu assento, dando um glória a Deus bem gostoso para Jesus. Quando você dá glória a Deus, meu coração queima. Eu fico empolgado. Eu fico feliz, eu fico alegre, pastor, porque eu sei que o povo está animado, está sintonizado. Eu não prometo ficar tão preso no texto nessa noite. Eu tentei dar uma barganhada com o meu pastor mais cedo. Colossenses 1:27, texto áureo. Marcador que a Rebeca me deu, onde ela vai, ela traz um marcador de Bíblia para mim. Os quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória deste mistério entre os gentios, que é Cristo em esperança da nós falamos até agora sobre Cristo em, agora é a esperança da. O texto, como eu disse, ele é sugestivo. Ele aponta para diversos tipos de caminhos que você pode transitar
o livro de Colossenses, capítulo 1. Esses dias eu pus um compêndio aí, num grupo de pregadores da nossa igreja, e eu falei que no capítulo 1, só no capítulo 1 de Colossenses, você é capaz de pregar 6 domingos seguintes, sem repetir o sermão. Você consegue, dentro do texto, dividir perícope, sair saltando e definindo quais são os pontos que você quer abordar dentro deste texto. Mas eu também quero ler com vocês o Evangelista do Amor. João, você me ajuda, Senhor. Capítulo 17. Quem achou, diga amém. Quem achou, diga amém. Verso 20. Diz assim: eu não rogo somente por este, mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim, que todos sejam um, como também tu, ó Pai, o és em mim, e eu em, que também eles sejam um em, para que o mundo creia que tu me enviaste, e eu lhe deis a glória que a mim me deste, para que sejam um, como também nós somos. O texto, ele é muito interessante. João é o apóstolo que a gente costuma brincar na teologia, o apóstolo mimado. O apóstolo que reclinava no peito de Jesus e ouvia o pulsar do peito e o coração de Jesus. Ele tinha uma afinidade tão grande com Jesus que ele consegue abordar alguns tipos de assunto que nenhum evangelista consegue ter a mesma ótica que ele. Você pega Mateus praticamente ele escreve para os hebreus. E como ele escreve para os hebreus, ele começa a fazer uma nuance a respeito de sacrifício, a respeito de fariseus, saduceus, que era uma linguagem que todos os judeus conseguiriam compreender na época. Uma linguagem mais formal. Quando você vai para o livro de Marcos, é um livro mais elaborado, mais resumido. Aí você vai para o livro de Lucas, ele é totalmente científico. Se nós fôssemos olhar o livro de Lucas hoje ele estaria fazendo praticamente uma dissertação filosófica dentro de um conceito judaico, de uma tese para qualquer curso que seja, ou seja, um mestrado ou doutorado, ele passaria tranquilo. Mas por que ele conseguiria fazer e chegar com um objetivo tão grande nesse aspecto? Porque Lucas, além dele ser médico, ele era um exímio historiador. Ele era aquele tipo de pessoa que ele não escutava e ficava por escutar. Quando ele vai escrever o livro de Atos, ele começa assim: ó excelentíssimo Teófilo. Ele começa a falar que ele se propôs a investigar a respeito de todos os fatos que haviam acontecido anteriormente.
antes de começar a dissertar a sua carta. Mas quando nós chegamos em João, na sua especificidade, ele começa a ver as coisas de uma outra ótica. Ele começa a divinizar o Cristo. No começo do livro dele, ele já começa. No princípio, ele era o Verbo é Logos. O homem era chato em teologia. Então ele já começa com outro tipo de ótica, apresentando Jesus Logos. Ele apresentava o Cristo. A natureza de Jesus humana é apresentado em alguns evangelistas, ou até mesmo às vezes por Paulo, tipo, um exemplo, na carta aqui que nós estamos lendo de Colossenses. Como Paulo, ele precisava rebater os gnósticos, ele não poderia começar uma carta já falando de Jesus, de Cristo Jesus. Ele precisava colocar Jesus Cristo primeiro, homem, para depois ele colocar Jesus Cristo, Cristo no final da frase. Porque se ele começasse falando, olha, eu vos escrevo em nome de Cristo Jesus, o povo dos gnósticos encontraria uma brecha para justificar a vinda de Jesus, que Jesus não havia vindo em carne. Mas quando ele começa, ele é tão esperto, Paulo é tão sagaz, dentro da sua carta, meu reverendo, que ele já começa a pontuar, dentro do início da sua carta, que Cristo, além dele ter vindo em carne, ele veio em espírito, o verdadeiro Emanuel conosco. E o apóstolo João, ele se preocupa com isso. Ele começa a retratar Jesus de forma que ninguém consegue ver. João é o único que consegue passear dentro da mente de Jesus em alguns aspectos e ver Jesus de forma totalmente diferente. Quando ele está lá na última ceia, ele começa a fazer observações na hora da ceia. Portanto, ele está tão atento na hora da ceia, que Pedro olha para ele e fala assim, pergunta para ele o que é que está acontecendo, o que é que ele estava fazendo na hora. Ele estava desse jeito, encostado no ombro de Jesus. Aí Pedro falou assim, é minha deixa, intimidade. Mas por que ele tinha tanta intimidade? Todas as vezes que Jesus tinha um particular, Jesus ele tinha o hábito de chamar 3 pessoas para acompanhar ele. Eu quero ver se você sabe pelo menos 2 nomes dessas pessoas que Jesus chamava. Os homens eles vão na escola dominical. Ele chamava Pedro, sabe por quê? Ninguém constrói nada sozinho, Judá. Ninguém edifica nada sozinho. E o que Jesus estava fazendo? Jesus estava moldando o caráter de Pedro, João e de quem é o outro? Tiago. Ele tinha um propósito maior e diferente dos outros 2, que era glorificar Cristo no seu sangue. João, ele tinha um projeto de escrever um dos maiores livros e ser encarcerado na ilha de Patmos. E agora Pedro deu ruim para ele.
Pedro deu ruim para ele. Por Pedro ser um dos mais audaciosos que tinha, por Pedro ser um dos mais audaciosos, um dos mais atrevidos na linguagem popular, Pedro vira um dia para Jesus e fala assim: Jesus, ó, para que esse negócio que o senhor vai morrer, que o senhor não vai morrer não. Ó, para trás de mim, Satanás. Não vem com essa cabeça não, Pedro. Eu sei para que eu vim e o que eu vim fazer. Mas Pedro, ele tinha esse ímpeto, ele tinha essa distinção de pessoa diferente dos outros discípulos, ele era diferente de todos eles. Quando Jesus vai chamar ele, a chamada dele já é uma coisa totalmente diferente. Mas quando Jesus chega e ele está lá, eles tinham um pedaço de pau, Judá, chamado agulha para eles, grosso, pastor, com um fio mais ou menos de um barbante desses comum. E eles começavam a arrumar a rede todas as vezes que eles chegavam à praia. E eu acredito que ele estava assim. Adonai não me deu nem um peixe hoje. Como é que eu vou pagar Roma? A minha situação está caótica. Daqui a pouco Roma bate lá em casa. Vai me dar problema. Aí aparece um rapaz, 30 anos, no pico da sua autoridade. 40 dias antes, meu lindo, ele havia sido batizado lá no Jordão. E em cima daquele rapaz desceu uma pomba e falou assim: este é o meu filho amado, em quem me compraz. Este é o meu filho amado, em quem eu tenho nele prazer. Aí ele vai andando. Me segue. Aí o João, que era mais cabeça, que gostava de querer jogar relâmpago na cabeça dos outros, já vai atrás. Aí vai o irmão dele. Quando chega perto de Pedro, Pedro está lá. Eu imagino que Pedro era rabugento, pastor. Eu imagino que ele era rabugento. Eu imagino que ele era igual meu pai quando estava com raiva, rabugento. Ei, me segue-me. Ah, vou seguir. Começa a seguir o homem. Os 3 primeiros que Jesus chamou foi Pedro, Tiago, não. Sabe qual que é o maior problema? É que pessoas que acham, porque entrou aqui há 27 anos, quando o senhor ainda estava arrancando o piso, arrancando parede, machucando o pé, mão enchendo de calo, a Rosimeire, pastora Rosimeire andando com vasilha, com balde na cabeça de comida para distribuir para peão, trabalhando aqui para ajudar. O Judá pequenininho, o Boaz pequenininho, andando, sujando no meio do mato, entrando no salãozinho que só cabia o senhor.
essas pessoas, por estarem aqui desde o início, eles se acham dono e acham merecedor de estar aqui. Vai doer, mas vai curar. Eles se acham que por eles ter sido os primeiros a chegar aqui, eu que tenho que ser pastor da igreja. Não é aquele molequinho novinho que chegou ali ontem, e ele está subindo para o púlpito, cruzando a perna, e eu aqui até hoje. Eu não, meu filho, aqui não é empresa multinacional. Se a pessoa está vindo para a igreja, se tem médico aqui, me desculpa, você não é melhor do que ninguém. Se tem doutor aqui, advogado, você não é melhor do que ninguém. Se tem um zelador aqui, você é igual a essa pessoa, porque para Jesus, o diploma dele, nada que ele tem vale de nada, o que vale é o que ele tem aqui, ó. Não adianta. Mas o pastor, mas a pastora Rosiméria, eles não estão nem aí. Ah, deixa eles comigo. Tem uns que são tão ruins que até arma a casinha para tentar pegar o pastor. Mas se você tiver aqui nessa noite, tu vai sair daqui crente. E o que Jesus fez só isso. Você nota que quando Jesus vai, tem um menino apressado, corre no irmão dele. Vem ver o quê, rapaz? Vem ver o quê? Vem ver o quê? Tem um camarada lá, ó. É o Messias. Não, não tem, é o Messias. Você tem que ir lá comigo. É o Messias, rapaz, é o Messias, vamos lá. De onde que ele é? Lá de Nazaré. Ixi, pode vir alguma coisa boa daquele lugar lá? Vem comigo e vê, vem. Quando ele chega, Jesus fala a vida dele, ele vai e fala, não, verdadeiramente tu é filho de... Não é quem vem primeiro, é quem Jesus escolhe para estar do lado dele. Aqui começa uma metamorfose nos discípulos, porque não adianta nada eu começar a construir algo, se eu não tiver uma base sólida, estruturada, para que eu possa enxertar algo dentro dela. Não tem como eu pegar um vaso que não existe, apenas um frasco chato, e eu falar que eu vou colocar alguma coisa dentro dela, vai ficar, meu pastor? Não fica. A tendência é que ela vai se espalhar. Aquilo que eu tinha de utilidade, eu vou perder. Mas antes que isso aconteça, eu e a minha esposa, nós visitamos uma fábrica esses dias de plástico. E acredite, uma garrafinha dessa daqui, chega lá num tubinho, sabe aqueles tubinhos que a gente coloca bombom no aniversário de criança? Ele chega lá nisso. Aí eu fui e falei assim, moço, mas como é que tu faz isso aí, moço? Ele falou assim, vem cá para vocês dois ver. Aí eles começaram a jogar dentro da esteira, não foi, amor? Aí caía lá dentro, blup, blup, enchia e saía desse jeito. Ele saía com forma. E o que Jesus estava fazendo com os discípulos era uma construção de alguém que não era para alguém que viria a ser.
Jesus pega eles totalmente cru, não sabiam de nada, sabiam pescar, arrumar rede. Aí Jesus fala assim: ó, eu vou começar a mostrar para vocês como é um pouquinho de milagre. Aí Jesus começa a ressuscitar mortos. Jesus começa a levantar paralíticos. Jesus começa a curar cegos. Jesus começa a colocar mudo para falar. Jesus começa a libertar pessoas do demônio. Jesus começa a levantar um homem que tinha 38 anos, deitado numa cama, esperando o movimento da água. Jesus vai lá e chega perto dele e fala assim: chega, não espera mais movimento da água não. Mas por que, Senhor? A água da vida está aqui. Eu vou movimentar você. Eu vou mover você. Eu estou trabalhando para você. Você mesmo que está me olhando aqui, ó. Ele está trabalhando para você. Para o Senhor, meu lindo pastor. Jesus deixou que eles experimentassem e visse a unidade do Pai nele. Como é que eu vou acreditar em uma coisa se eu estou vendo apenas superficial? Um dia Jesus andando, demônio para tudo enquanto é lado, numa manada de porcos. Jesus só olha para eles assim, eles assim: o que é que tu viesse aqui? Vieras me atentar, é? Eu disse: não, não tem nada a ver com você não. Vai embora. 495 mil reais de prejuízo. É só pouco dando bang jump. Os discípulos olham para aquilo e falam assim: o que é aquilo? Uma palavra, os porcos fizeram bang jump. Porcos um atrás do outro, Judá. Tuf, 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 tuf. Eu não faço bang jump nem com a polícia atrás de mim. Aí um certo dia eles entram dentro do mar. Ele precisava provar para eles que Deus estava com ele e ele em Deus. O livro de Jó, minha pastora, ele fala assim: sou eu que estendo os céus como cortina, e faz o que mais? Caminho sobre as águas. Dá para dar um glória? Aleluia. Um dia, Jesus estava realizando milagres. E ele estava cansado. Mas porém ele tinha que falar e deixar o pessoal perceber que ele estava em Deus. Senão não convenceria. Vocês pegam o barco, vai para outra banda. Aí entra os 12 dentro do barco. Eu acredito que no meio ficava o mais forte. Tipo eu, Judá. E o pastor Disseu do lado.
Quando eles entram dentro do barco, era cerca de 4 a 5 horas da tarde. Diga 4 a 5 horas. Eles entram dentro do barco e começam a remar. E aí, Pedro? Você viu o que o mestre fez lá? Rapaz, como é que ele pode fazer aquilo? Você viu que aquele camarada lá que estava ruim, e eu achei que ele ia demorar 3 dias para expulsar demônio. Com uma palavra, os bichos, ó. Rapaz, ele é. E a Bíblia fala que Jesus ficou lá na terra. Então eles subiram no barco sozinho. Quando ele sobe no barco sozinho, Jesus está na terra, e a Bíblia fala que Jesus deu uma vontade de orar sozinho, pastor. Oh, meu Deus. Jesus sobe o monte e vai orar. E eles dentro do barco, 5 horas da tarde. Elevo meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro? Ei, Tomé. Oi. Está sentindo alguma coisa pesada aí atrás? Ô João, e aí na frente? Ó, aqui na frente que está fechando o tempo. Rapaz, meu braço está começando a doer. O tempo começa a mudar, moça. Aquele sol lindo. Todo casal romântico sonha de ver o pôr do sol sentado. Sentadinho na beirada da praia, olhando os pôr do sol. Não sabe que aquele pôr do sol já aconteceu 20 minutos depois, atrasado. Ele está vendo uma coisa que já tem 20 minutos atrasado. E eu acredito que quando eles olham, João fala assim: Pedro, o pau vai trincar. Porque olha lá, Pedro, no norte. Vento, pastor. O vento que desce de Hermon, desce forte. O calor que sobe do mar da Galileia, bate de encontro com o vento gelado do Monte Hermon, causa tempestades gigantes. Repete comigo: gigantes. Mas é mentira. Ninguém vai repetir isso, não, porque é verdade. A tempestade, pastor, é tão forte no mar da Galileia, que em 2022, ou 2020, salvo me engano, houve uma tempestade no mar da Galileia, que a água chegou a 2 metros de altura, arrebentou todo o pi e todo o cais que existia ao redor do mar da Galileia. O prefeito falou que não sabia como ele ia reconstruir o tamanho da desgraça e do caos que fora feita por causa daquele vendaval. E os discípulos estavam lá no meio. Você teria coragem de remar lá na hora? Também não vou nem me... Pastor, eu acredito que quando
segundo os historiadores, quando o mar estava muito forte, era amarrado na mão do velejador a corda para que ele não soltasse ela. Então eu acredito que naquela hora, João, Pedro falou assim: ei, eu sou pastor de vocês. Quando eu disser um, vai um. Quando eu disser dois, vai dois. É um. E as ondas do mar da Galileia chicoteavam o barco. Pá! Jogava o barco 2 metros para um lado, 3 metros para o outro. Aí quando dava uma apaziguadinha, eles, opa, remava. Mas quando ele chegava na frente, a onda levantava na frente deles e fazia eles voltar tudo para trás de novo. Quem já remou, que já andou de barco, sabe que é uma tribulação. Eu não gosto. Não gosto, porque você parece que você não sai do lugar. E aqueles homens passaram praticamente a noite inteira navegando. Simplesmente porque Jesus havia mandado eles entrarem no mar da Galileia. E um dos escritores diz que ele sabia o que estava acontecendo com eles. Eles estão passando um pouquinho de aperto, pai. Posso ir lá? Vai, meu filho, vai lá. Desce lá. Eu acredito que ele, os pelinhos aqui da oração. Ele vem descendo o monte. A natureza já sabia que ele vinha. A natureza já sabia que ele estava descendo. Porque a Bíblia fala que os céus proclamam a glória de, e o firmamento anuncia as obras de suas. Quando ele está chegando, eu acredito que quando ele chega perto do mar, eu acredito que os tilápias, os peixes, falou assim: opa! Olha quem está chegando aí. Quem está chegando aí é aquele que, segundo a Bíblia, falou que no princípio era o verbo, e o verbo era. No princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma aí. E onde é que o Espírito de Deus pairava? Sobre a face das águas. E aí, meu mestre, quando ele toca na água, a água se rende. É Ele. É Ele que está chegando. É Ele que está entrando dentro de mim. É Ele o Todo-Poderoso que criou os céus, que criou a terra, que criou os animais, que criou todas as coisas. Ele está novamente andando por cima das águas. Aí ele começa. E o vento batia nele, só penteava o cabelo dele.
quando ele chega até perto dos discípulos, uma distância daqui lá nos meninos. Ei, quem é tu? Sou eu, Pedro. Se é você mesmo, então manda eu ir até o Senhor. Cabra de coragem, abusado, mas era homem. Vem. E aí, você ia? Vem. Jesus está te falando assim, vem. Vem. Por que você está com medo? Por causa de uma tempestade que está batendo na sua casa? Por causa de um vento que está batendo na sua casa? Porque o seu filho, ele está viciado em droga, é só por isso? Ou talvez a sua esposa falou que não te quer mais, que te odeia, que você não presta, aí você está totalmente desesperado, mas você, ele não, sabe o que é que ele te fala? Vem, 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 vem até mim, que eu vou te fazer você andar comigo por cima das águas. Sabe qual é o maior medo? É de frustrar, é de se decepcionar com Deus. Mas nessa noite eu vim aqui, sabe para quê? Eu vim lá de Teresina, no Piauí, só para mim te dizer uma coisa que eu quero que você guarde no seu coração. Ele está contigo. Pode parecer que o seu barco está afundando. Eu sei que dá medo, meu lindo. Porque é tanta aflição, pastor. Tanta coisa na cabeça da gente. Tanta opressão. Tanto falso testemunho. Tanta mentira, tanta inveja, tanto laço, tanto engano, mas Ele veio aqui nessa noite em forma de filho para habitar em vós, para estar em vós. E eu vou começar a concluir. Eu vou até fechar a Bíblia, pastor, que eu tenho que voar ainda, né? Quando Cristo Ele faz todas essas coisas, Ele começa a mostrar para os discípulos que Ele estava no Pai. Mas Ele não deixou eles sozinhos. Olha para mim e fala assim: Ele não deixou eles sozinhos. Por quê, pastor? Porque precisava morrer. E como Ele precisava morrer, o termo consolador significa outro de uma mesma Eu quero que vocês repetem, para vocês guardar. Olha, quando a Bíblia fala assim, eis que enviarei um consolador para que fique convosco para o termo consolador significa outro, repete, da mesma espécie, igualzinho a mim.
que você está com medo? Você está achando que você está sozinho? Só, pastor, que quando ele vem, ele não vem para ficar aqui não, ó. Ele não vem para ficar aí não. Ele não vem para ficar ali não. Levante-se, fique de pé. Adore. Pode adorar. Já eu vou falar para onde que ele veio. Já eu vou te falar para onde que ele veio. Feche os seus olhos. Eu só quero que você adore. Adore. Rapidinho. Você sabe o que significa adoração? Sabe o que significa adoração? É um termo que talvez a maioria de vocês pode achar chulo. Mas adoração significa o mesmo que proskunata, que é o mesmo que está como o cão, o que o cão faz quando o dono chega? É o mesmo que está como o cão, à espera do caminho, do carinho, do afago do seu dono. Então não vem me dizer se você adorou, que você adorou, se você não se prostrou, se você não foi diante de Deus, se entregou diante dele e falou: meu Pai, eu estou aqui, acalenta a minha alma. Sinta a presença do Espírito Santo. Se você não é batizado do Espírito Santo, seja hoje. A tua graça é o que me basta. Sinta a presença dele. Feche os seus olhos. Sem você não sei pra onde ir. Feche os seus olhos. Sem tua presença. Pega na mão do seu irmão. Fogo passa assim. Do que adianta eu ganhar o mundo inteiro E minha alma. e a minha alma se perder sem ti? Eu gosto do pastor de seu ministrando louvor. Ministra, pastor. Eu gosto do seu ministrando louvor. Meus tesouros e me esquecer daquele que me amou. Se eu não tenho a ti, não tenho nada. Você é vazio. Eu serei sem ti, Senhor. Só tua presença.
Eu te levarei. Vale de quê? Minha alma se perder sem ti, Senhor. Canta com a alma. Agora! Se eu não tenho a ti, nada eu serei. Só tua presença. Tira de dentro. Receba a graça, meu filho. Se eu não tenho a ti, não tenho nada. Receba a graça do Espírito Santo sobre a sua vida. Em nome de Jesus Cristo, seja cheio do teu Espírito Santo. Em nome de Jesus Cristo, receba a graça, receba a graça, receba a graça em nome de Jesus. Só vozes, só vozes. Aleluia. Oh, olha que lindo, pastor Disseu. Senhor, Tira lá de dentro da sua alma, tira. Rasga. Eu te levarei, vai. Rasga. Só as mulheres, se eu não tenho a ti. Só as Oh, irmãs. Aleluia. Eu sei coisa linda. ti, Senhor. Aleluia. Só tua presença é o que me faz. Enche o diafragma, vai lá. Eu te levarei, Senhor. Só os homens agora, só vozes Só os homens. masculinas. Te não tenho nada, nada eu sei sem ti. Aleluia. Eu estou sentindo o Espírito Santo aqui. Eu te levarei, Senhor, levarei para terminar toda a igreja. Se eu não tenho a ti, não tenho nada, nada eu serei sem ti, Senhor. Só tua presença que me guarda. Eu te levarei. Eu te levarei. Aleluia. Uma vez para terminar, se eu não tenho a ti, não tenho. Aí na mídia, adore aí, Eu sei adore aí, em ti. adore aí. Sinta a presença de Deus. Vocês, E basta, eu te levarei para onde eu vou. aleluia. Aleluia. Vamos aplaudi-lo nesta Mete, noite. logo. A Ele seja dado todo louvor, toda honra e toda glória. De que adianta o homem ganhar o mundo inteiro, disse Jesus, e perder a sua alma. Amém? Se eu não tenho a ti, não tenho nada, nada eu sei
de Jesus. Aleluia. Louvado seja Deus. Amém, pastor Eliseu? Amém? Deixa eu falar uma coisinha aqui, queridos. Eu queria agradecer o pastor Eliseu, a sua linda e simpática esposa. Que Deus abençoe, em nome de Jesus, né, nossos amigos, que carinhosamente atenderam o nosso convite. A Rebeca, né, a filhinha deles, que Deus esteja abençoando poderosamente também. Quero avisar os irmãos líderes de pequenos grupos, que amanhã, às 20 horas, nós temos uma reunião na minha casa. Então, os irmãos líderes de pequenos grupos, eu quero fazer um apelo para que você tente não faltar. Eu tenho algo importante para apresentar aos irmãos, em nome de Jesus. Amém? Os irmãos do conselho, nós teremos a nossa reunião no próximo sábado. Mas parece que é o primeiro jogo da Copa, eu estou enganado? É o primeiro jogo da Copa ou não? É o outro sábado ainda? Este sábado agora não é o primeiro jogo? Ah, não é o jogo do Brasil? Então eu vou fazer reunião sábado agora. Eu vou fazer reunião. Então sábado às 19 horas, irmãos, nós temos a nossa reunião do conselho. Eu ia fazer na sexta-feira, porque seria o jogo da Copa, é lógico, né? Nós somos brasileiros e a gente quer ver o jogo da Copa. É dia 6. É porque a Luciana tinha falado para mim. Cadê a Luciana? Cadê a irmã Luciana? Está aí? Ela tinha mandado para mim, confirma para mim, ó. Aí, ó. O primeiro jogo do Brasil é sábado agora. É dia 13. Então nós vamos fazer a nossa reunião, irmãos. Eu não vou marcar reunião no dia do jogo do Brasil, mas no dia do outro jogo a gente pode marcar, tá bom? Então nós temos a nossa reunião do conselho sábado agora, às 19h30, 19 horas, eu estou marcando a reunião. Os irmãos que fazem parte do conselho, por favor, nós temos assuntos importantes para resolver, viu, Felipe? Então, não falte em nome de Jesus, amém? Então, os irmãos que fazem parte do conselho, sábado nós temos a nossa reunião em nome de Jesus. Vamos marcar 19 horas, irmãos, em nome do Senhor. E amanhã, segunda-feira, então, amanhã, reunião dos pequenos grupos. Você esteve conosco, que Deus te abençoe. Eu estou vendo ali a nossa professora de música, eu esqueci o teu nome, querida. Hã? A Luciana, querida, Deus abençoe, prazer tê-la aqui, e, né, que Deus abençoe a tua vida, em nome de Jesus. A todas as pessoas que estiveram conosco, que Deus esteja abençoando poderosamente. Eu vou pedir para o pastor, eu acho que dá tempo rapidinho, pastor Eliseu, família, Alexandre, fica na porta lá para os irmãos dar um abraço em vocês. Depois eles vão tomar um cafezinho rapidinho lá em cima, e o pastor José de Macedo vai estar levando eles para o aeroporto. Amém? Então, eles vão ficar lá, e os irmãos vão dar um abraço, quem quiser bater uma foto com eles, em nome de Jesus, eles vão estar lá à disposição dos irmãos. Oi? Sábado, 8 horas da manhã, nós temos consagração aqui. Então, os irmãos, nós temos consagração aqui, sábado, 8 horas. E domingo, nosso culto de Santa Ceia, em nome de Jesus. Os irmãos que trouxeram a lista dos PGs, a irmã Sueli ou a irmã Luciana, entregue para eles, por favor, irmãos. Você foi abençoado nesta noite? Levante as tuas mãos em nome de Jesus. Senhor, muito obrigado por tudo aquilo que Tu nos concedeste nesta noite, Pai. Obrigado pelos louvores, pela Tua palavra que foi ministrada.
Obrigado por esses 27 anos, ó Deus. Leva o teu povo agora na tua paz, ó Pai. A paz que excede todo entendimento. Guarda cada vida debaixo das tuas potentes mãos. É que nós te pedimos no nome do teu Filho Jesus, que vive e reina para todos sempre. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer sobre ti a tua luz. Que o Senhor tenha misericórdia de ti e te dê a paz. Paz do Senhor. Deus é